Bom dia! Hoje é dia 22 de setembro de 2017 e continuando aí a aula número 28 com base no livro aí do professor Milton Santos, A Natureza do Espaço. Hoje a nossa frase do dia é essa aqui. O enfoque geográfico supõe a existência dos objetos como sistemas e não apenas como coleções. Sua utilidade atual, passada ou futura vem exatamente do seu uso combinado pelos grupos humanos que os criaram ou dos que os herdaram das gerações anteriores. Seu papel pode ser apenas simbólico, mas geralmente também é funcional. Então, de novo, Milton Santos batendo aqui na tecla. Olha, nós precisamos compreender o objeto dentro do sistema de ações que o criou ou que o mantém. Nós vimos na aula anterior que aquele objeto chamado castelo, ele se manteve dentro do enfoque do sistema de ações durante um longo período de tempo, porque as condições que o criaram e o mantiveram estavam sólidas. Mas a partir do momento que aquelas condições se tornaram mais frágeis ou até inexistentes, aquele objeto perdeu o sentido e ele foi se degradando gradativamente até que culminou na queda em alguns territórios, em algumas sociedades, do chamado absolutismo. Todos nós sabemos que essa queda não foi homogênea, ou seja, não foi igual em todas as sociedades. Isso se deve ao fato de que cada lugar, cada região, cada território tem as suas próprias dinâmicas, por mais que a globalização afirme que não. Então isso é importante saber. É importante saber também que você deve marcar gostei ou marcar não gostei nas aulas. Isso é importante para que nós possamos aí saber a dinâmica do aprendizado das aulas aí, ok? Isso é importante. Então vamos lá, as ilustrações. Então nós temos aqui o palácio aí, para quem não conhece, para quem não é de São Paulo, é o chamado Museu do Ipiranga, mas outrora foi o Palácio do Ipiranga, morada oficial do nosso imperador aí, Dom Pedro. Então vamos analisar a frase aqui de novo, vamos voltar para o nosso filósofo lá. Lembra que é a opinião do filósofo Messer, para quem um objeto é tudo aquilo que se pode dirigir à nossa consciência. Nesse período aqui, o castelo se dirigia à consciência da população. Por quê? Era importante ter um imperador. A sociedade não entendia ainda, de acordo com tudo que foi narrado, revelado, escrito, compartilhado, da importância de se ter um imperador. Mas gradativamente também as condições que sustentavam o governador, o imperador na sociedade brasileira foram se deteriorando e a partir do momento não houve mais como ele sustentar aquela posição. Houve várias tentativas de mantê-lo, mas não houve mais. Mas aqui veja bem, ele seguiu o estilo europeu, criar um palácio para receber a nobreza daquele território. Então aqui só nobres, o povão ficava de fora. Esse objeto, outrora chamado Palácio do Ipiranga, ele existe ainda. Não agora com a mesma função de tempos anteriores. Hoje a foto dele é assim. O palácio está lá, seu jardim, tentando fazer uma imitação aos palácios europeus, né? Mas hoje qual é a função dele? Ele trocou de nome, é Museu do Ipiranga. A construção continua a mesma, o objeto técnico é o mesmo, só que ele mudou de função. Hoje qualquer plebeu pode ir lá e se apropriar do espaço geográfico do Museu do Ipiranga. Hoje o museu é fechado para visitas internas, mas o parque que ele abriga no seu entorno é aberto. Então hoje não é lugar da nobreza, hoje é lugar do povão. Qualquer povão pode ir lá, andar de skate, desfrutar, tirar uma fotinho lá, tudo tranquilo, certo? Mas outrora ele foi um palácio, certo? E faz sentido, você tem um imperador, você tem um palácio, nada, estilo europeu. A sociedade acredita e
exterioriza essa crença através da construção de um palácio. Tranquilo, certo? Vamos voltar para a fase aqui. Então, supõe a existência de objetos como sistemas e não apenas como coleções. Sua utilidade atual. A utilidade atual do Palácio do Imperador, que outrora era do Imperador, é Museu do Ipiranga. A passada era sede do Império. Tá lá. A sede do governo executivo aqui em São Paulo, tanto faz. E a futura? Então, a atual, ele é um parque só. Nem museu não é mais, que o museu está fechado. Ninguém mais destina verba para aquilo. E outrora foi o principal objeto de destinação de verba. Futura ninguém sabe ainda. Mas o que se sabe é que tem que ser seu uso combinado por grupos humanos. A população entende que a prioridade é aquele palácio está aberto, aquele museu do Ipiranga está aberto, para que haja a manutenção viva da história de que um dia nós tivemos um imperador? Não. Se você fechar o Ibirapuera, tem protesto no outro dia. Mas se fechou o Museu do Ipiranga, ninguém liga. Se você fechar o parque no entorno do museu, aí vai ter briga. Não fechou o parque, museu ninguém liga. Então, uso combinado pelos grupos humanos que os criados que herdaram. Então, os que herdaram, nós herdamos o palácio do governador. Dom Pedro não significa praticamente nada para nós. Não faz sentido. Então, você tem um Padim Cisso no Ceará, que se você fechar alguma coisa neles, tem protesto, derruba até governo. Que foi uma figura popular. E você tem um imperador aqui, que você fecha o museu dele, que agora você não pode ter acesso ao que ele teve e ninguém liga. Então, essa é a dinâmica do espaço geográfico. Né? A existência de cada objeto demanda tempo atual, passado e o futuro. E esse tempo demanda da combinação do valor que esse objeto tem no sistema de ações. Então, o seu papel pode ser apenas simbólico, mas geralmente é funcional. Então, é simbólico. Mas o conceito de palácio na nossa sociedade ainda subsiste. Por incrível que pareça. O Palácio do Ipiranga não tem mais sentido, mas até 1960 a sede do governo brasileiro ainda era em um palácio. Palácio do Catete, está aí no Rio de Janeiro. Puxa vida, mas não parece um palácio. Por que se deixou o nome de palácio? De novo, aquele objeto dentro do sistema de ações. As pessoas iam respeitar mais se fosse palácio. Esse nome palácio, ele está na história brasileira. Por mais que nós tiremos Dom Pedro, ainda nós consideramos a nossa elite política como verdadeiros reis, como verdadeira nobreza. Não vai muito longe. Esse sistema de ações é expandido por tudo. Deputados, ministros, tudo tem foro privilegiado. Esse tipo de prática institucional política é do tempo do absolutismo ainda. Em nenhum lugar aí tem mais foro privilegiado. O cara é preso no outro dia, é julgado como cidadão comum. Mas no Brasil ainda subsiste por causa do quê? Tá lá, ó. Vamos levar a nossa frase do nosso filósofo de novo, que é importante para você compreender. Para que um objeto é tudo aquilo que se pode dirigir à nossa consciência. A consciência coletiva do Brasil ainda é feudal, da mesma maneira que a Rússia ainda é. Por mais que nós tenhamos um aspecto de democracia, de Estado democrático, Estado de direitos, nós estamos ainda evoluindo para isso. Estamos a passos largos nos últimos anos, mas isso é reflexo de muito atraso ainda, provincianismo. Então tá lá, olha o interior da sede. Em nada lembra um ambiente democrático, igualitário, informal, objetivo. Não, tudo isso lembra um palácio. Por isso chamava Palácio do Catete. Até 1960 era isso. Aí mudando, esse é o interior do Palácio do Catete ainda. Nobreza. Essa aí que Getúlio Vargas habitou aí durante um tempo. Mas não vai longe. Nós também temos a história aqui em São Paulo do Palácio dos Bandeirantes. Poderia ter outro nome. Por que Palácio dos Bandeirantes? Algum nobre habitou aí nessa construção para que ele tenha o nome de palácio? Não, mas já existia. Não, tá aqui, ó. Vamos ver a historinha do Palácio dos Bandeirantes. Governo do Estado, né? Sede do governo. Vamos ver mais fotos do palácio. Isso é em São Paulo, tá, pessoal?
Palácio dos Bandeirantes. Tá aqui a sede do nosso governo estadual. Esse aqui não é outro. Então é chamado palácio. Agora, tem sentido ele ser chamado palácio? Não, tá aqui, ó. Com o início das obras, em 1954, sob a direção do engenheiro Francisco Nova Monteiro, já possui um estilo italiano de influência clássica, neoclássica. O principal objetivo era abrigar a Universidade Conde Francisco Matarazzo. Era para ser uma universidade. Devido a problemas financeiros, teve suas obras paralisadas. Ademar de Barros substituiu o Palácio dos Campos Elíseos como sede do Poder Executivo Paulista a partir de 64, quando recebeu o nome de Palácio dos Bandeirantes. Então poderia ter outro nome: Edificação Casa Bandeirantes, Sede Bandeirantes, mas Ademar de Barros quis pôr o nome de Palácio. Por que Palácio? Porque ainda caracteriza essa nobreza institucional que nós temos. E é uma nobreza mesmo, com privilégios muito acima do cidadão comum. De salário, garantias sociais, aposentadoria, tudo caracteriza que no Brasil existe uma nobreza. Tornou-se um centro cultural em 1970, sob o governo de Abreu Sodré. Aí, aquisição de obras de arte e tudo. Além do Bandeirantes, é isso que é mais louco no Brasil. Além do Bandeirantes, o governo do estado de São Paulo possui outros 2 palácios oficiais. Palácio do Horto, residência de verão do governador. Gente, isso aqui é a Idade Média. Isso aqui é absolutismo francês ainda. O imperador tinha essa coisa. Palácio de verão, palácio de inverno. Se você pegar a história da nobreza russa, é isso. O imperador tinha residência de verão e de inverno. Em São Paulo, 2017, o governador tem um palácio oficial e tem mais 2 palácios. Não é residência, o nome é palácio. Palácio do Horto, residência de verão do governador, localizado no Horto Florestal, e Palácio Boa Vista, residência de inverno, em Campos do Jordão. Então, resumindo, nós aqui em São Paulo sustentamos uma elite, uma nobreza, onde seu principal representante, que é o governador do estado de São Paulo, possui 3 palácios. 3 palácios. Não é 3 residências, 3 palácios. Isso é nobreza. Mas por que esses objetos ainda fazem sentido e eles subsistem? Por que se ele tem 3 palácios, pelo menos 2 não viraram uma universidade, viraram sede de uma universidade, viraram uma escola modelo, não é? Por que não viraram outra coisa e continuam sendo ainda palácio? Continuam sendo do governador, à disposição do governador do estado de São Paulo. Voltamos à frase do nosso amigo lá. Vamos lá, voltar aqui. Para quem um objeto é tudo aquilo que se pode dirigir à nossa consciência. Esses 3 palácios ainda fazem sentido na consciência da população brasileira. A elite, que recebe salários muito acima da média nacional, seus juízes com foro privilegiado, juiz que foi pego em corrupção e volta a ter direitos garantidos de aposentadoria e tudo. Então essa consciência coletiva ainda é feudal. Então nós temos o exemplo aí do senador Demóstenes Torres, cassado e inelegível. Certo? Ele foi cassado porque foi comprovado que ele teve uma relação de corrupção, de extrema corrupção, que é muito difícil no Brasil se provar, mas foi provado que ele teve uma relação de corrupção com o bicheiro Carlos Cachoeira e ele foi cassado. Mas ao mesmo tempo que o indivíduo é cassado por corrupção provada e outorgada ali pelo Senado, no mesmo ano, Demóstenes Torres reassume o cargo de procurador e tira 2 meses de férias. Então como pode? O cara é cassado por corrupção, vai ser procurador do Ministério Público, que a função inicial é apurar casos de corrupção na política, sendo que ele mesmo já foi cassado e ele vai investigar outros. Quer dizer, a chance dele ser corrupto de novo é muito grande. E ele tirou 2 meses de férias. Então olha só, nós temos um procurador que
pede afastamento, vira senador, fica senador não sei quantos anos, é cassado como senador, volta a ser procurador, o cargo dele está garantido lá. Ninguém tirou os direitos dele e ele ainda tira 2 meses de férias. Qualquer outro cidadão normal que vá prestar concurso público e tenha uma cassação ou uma condenação em trâmite julgado, ele é impedido de assumir cargo. Mas esses caras, eles têm um foro privilegiado, têm direitos que nenhum outro cidadão comum tem. E a sociedade tá aí, ó, continua tolerando isso. Mas por quê? Faz parte do consciente coletivo. Então esses objetos, eles subsistem aqui porque eles têm funções aqui. Claro, isso está evoluindo, isso está mudando, muitas coisas mudaram nos últimos anos. Mas você não pode falar e usar o conceito democracia no sentido amplo quando você tem esse tipo de incongruência no nosso território. Mas se usa a palavra, mas não é, nunca foi uma sociedade amplamente democrática. Enquanto houver esse tipo de situação, não é democracia. Mas nós usamos o conceito de democracia. Mas o que ele diz aqui, criaram e herdaram. Seu papel é simbólico, mas geralmente também é funcional. No caso da democracia no Brasil é simbólica. O geógrafo tem que entender isso. Esses objetos eles existem no território porque eles são sustentados por um sistema de ações que ainda vigora. Ainda vivemos numa espécie de sociedade feudal? Sim. Tecnicamente não, mas funcionalmente sim. Então o geógrafo ele avança nesse sentido. Ele entende o sentido prático e o sentido simbólico daqueles objetos que estão no território. Então podemos falar que esse objeto tem mudado durante um tempo? Tem. Tá aqui, ó. Brasília tem lá as manifestações. Ah, mas eu não concordo, é os coxinhas. Não importa. O importante é a população se manifestar. Ou esses não são coxinhas, são vermelhos, né? E eles estão se manifestando. E o importante é se manifestar. Para que esses objetos, essas situações que ainda persistem no território, e elas persistam como rugosidades. Isso tem que ser coisa anacrônica. No consciente coletivo tem que ser objeto fora de contexto. Coisa anacrônica, coisa que precisa ser extirpada do território. Enquanto essa consciência não ascender, nós ainda continuaremos sustentando o quê? 3 palácios. Isso mesmo, 3 palácios. Pode ir lá no Wikipédia, tá lá. Ó. Palácio oficial, palácio de verão, palácio de inverno. Coisa de nobreza francesa, nobreza europeia. No Brasil. Ok? Então isso é importante. Compreendeu isso, você vai compreender como é a mentalidade da sociedade. Por mais que se diga, o geógrafo tem como questionar isso. Tem como questionar. Por que se usa essa palavra, palácio? Por que se tem 3 palácios? Esse tipo de objeto não faz sentido numa sociedade democrática. Demóstenes não faz sentido numa sociedade democrática. Esses objetos só subsistem por um sistema de ações. Então, o sistema de ações que dá sustentáculo para isso, nem de longe é democrático. Ok? Até a próxima aula.